Pessoal, então boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações, aqui da Uniswan. Toda quinta-feira, né? A gente está aqui agarrado, felizes, apesar de todas as circunstâncias da nossa vida, esse coronavírus aí que tá difícil, a gente fica preocupado em ver onde é que isso vai parar, quando é que isso vai acabar, mas vamos lá, a gente tem que, não pode desistir nunca, 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 jamais. Vamos tocar o barco, vamos estudar, gente, vamos correr atrás, porque vocês estão fazendo a coisa mais certa da vida de vocês, que é estar estudando, procurando conhecimento, e não parem de estudar. Terminou a graduação, já tenta emendar logo uma pós-graduação, não para de estudar, não, porque é o caminho mais fácil para você se dar bem na vida, né? Pessoal, então olha só, tá gravando já, tá compartilhando aqui. Hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouco sobre os métodos tradicionais de avaliação de desempenho, na primeira parte da aula. A hora que deu 8 horas, eu dei aquele pequeno intervalo lá para pegar uma aguinha, eu volto e aí vou falar só da APS. Eu vou deixar para falar da APS depois, porque está chegando mais alunos aí. Então, depois, se eu falar agora, depois eu tenho que repetir tudo. Não vai dar tanto trabalho quanto parece, não, e é uma atividade muito bacana. Mas vamos deixar, então, para falar da atividade mais lá no final. Vamos focar aqui para dar tempo da gente dar uma avançadinha boa nesses métodos tradicionais. Antes de mais nada, também, né, tem uns vídeos também que depois eu vou mandar para vocês, falando de como preparar um formulário de avaliação, assuntos que a gente vai falar na próxima aula e tal. Você vai ver que tem alguns vídeos, que até alguns autores falam que esses métodos tradicionais de avaliação, hoje já estão sendo meio que deixados de lado pelas empresas e tal. Aí você fala, olha, as empresas estão deixando isso de lado e o professor ainda está falando disso para a gente, coisa antiga, não é isso. O que os autores querem dizer? Esses métodos, nós vamos ver aqui, eles têm algumas falhas, algumas deficiências. São os métodos que foram aplicados durante muitos anos nas empresas aí, e tem empresas até hoje que ainda adotam eles, tá? Tem empresas até hoje ainda adotando, deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, senão fica fazendo barulho. Tem empresas que ainda adotam esses métodos, só que o que acontece, pessoal? Por eles terem algumas pequenas falhas, que a gente vai ver já já, nós vamos falar sobre elas, as empresas modernas aí que estão buscando novidades começaram a buscar novas metodologias. Então, os pesquisadores também, né, pessoas que estudam o assunto, começaram a desenvolver novas metodologias para tentar eliminar aquelas falhas que esses métodos às vezes têm. A gente vai falar sobre eles e tal. Então, por isso que eles falaram lá que hoje as empresas modernas estão deixando já esses métodos de lado, adotando metodologias novas. Mas na aula que vem nós vamos ver também as metodologias novas, né? Mas a gente precisa ver esses métodos tradicionais, porque tem muita empresa aí que ainda adota. E não quer dizer que ele não vale mais, não é. Não. Dependendo da empresa que você for aplicar, que você for querer implantar a avaliação de desempenho, de repente até é melhor começar por um método desses mais tradicionais. Ô, professor. Diga. Essas empresas não mudam esses métodos porque elas pensam assim que para não mexer no que está ganhando? Se elas mudam... Se elas não querem mudar, porque elas não querem assim, mexer em time que está ganhando, entendeu? Não, às vezes é porque aplicam essas metodologias e acha que está funcionando ali. Tem gente meio resistente à mudança, tem medo do novo, né? Tem muita empresa aí, gente. Eu conheço empresas por aí, teve empresa aí que eu tentei até, comecei a fazer consultoria lá numa determinada época aí, depois eu desisti e cancelei, aí eu mesmo parei minha consultoria, por perceber que os donos, os diretores, eles são, sabe, aquele pessoal que não gosta do novo, não gosta de mudança, tem medo de mudança. São, sabe? Então, é complicado. Você vê pessoas de tudo quanto é jeito por aí afora no mercado.
Então, tem muita gente resistente à mudança. E aí, por exemplo, o que eu ia falar aqui? Às vezes, realmente, nem sempre também é muito aconselhável você, de cara, já querer implantar de cara uma avaliação 360 graus. Então, se você, por exemplo, vai dar uma consultoria numa empresa, aí vê que ela não faz avaliação 360 graus, tome cuidado para querer, né, em vez de querer chegar já sugerindo logo implantar uma avaliação 360 graus. Nós vamos ver na aula que vem. Ela é uma avaliação um pouquinho mais complexa, tem que ter um certo preparo, tem que ter um certo planejamento, observar certos critérios, tem que ser muito bem conversado dentro da empresa, sabe? A pessoa que vai implementar isso, ela tem que ter uma experiência nesse tipo de avaliação, porque você corre o risco de ter um efeito errado do que deveria ter, que a avaliação 360 graus, ela é, você como funcionário é avaliado também pelo seu cliente, é avaliado pelo seu fornecedor, é avaliado pelos seus colegas de trabalho, é avaliado pelos gestores das outras áreas. Então, você gostaria, sua empresa vai implantar uma avaliação, quando vê do nada, você já começa a ser avaliado por todo mundo ao seu redor. Aí, se isso não for bem preparado dentro da empresa, pode assustar as pessoas. Então, de repente, convém começar com uma determinada metodologia, aplica ela, faz alguns anos, vê o resultado daquilo, e aos poucos que as pessoas vão se acostumando com essa questão dela ser avaliada, e aí você vai dizendo, a partir do próximo ano nós vamos melhorar essa forma de avaliação, vamos adotar outras metodologias, você pode ir combinando coisas e evoluindo, né? Então não é aconselhável de cara chegar e querer implantar um negócio muito moderno, né? Pode, de repente, ter um efeito não desejado, né? E aí, às vezes, a empresa está lá adotando ainda alguma metodologia e não muda por falta de conhecimento, às vezes, por ficar lá na zona de conforto, quer ter mais trabalho, acha que aquilo ali está valendo, está dando certo, está dando resultado para ela, igual você falou, o time está ganhando, por que eu vou mexer? Mas eu acho que a empresa ela tem que estar sempre buscando novidade, evoluir, né? Buscar novas coisas para poder modificar suas metodologias, né? E se de repente ver alguma coisa nova a gente puder trazer para a empresa, pode ser muito bem-vindo. Então, há uma variedade de métodos para avaliar o desempenho. Avaliar o desempenho de um grande número de pessoas numa organização utilizando critérios de equidade e justiça e, ao mesmo tempo, estimulando-as, não é uma tarefa fácil, pô. Tem alguém querendo falar alguma coisa? Tem alguém cantando. É o Igor que está cantando aí. Igor? Eu achei que hoje nós ia fazer aula com música ao vivo. Seria bom um dia. Brincadeira, tá, gente? Vamos lá. Aí, gente, olha só. Tá vendo? Não é uma tarefa fácil. Você fazer avaliação de desempenho, né, tem que ser muito bem planejado e tal. Por essa razão, muitas organizações constroem seus próprios sistemas. Então, a gente aqui, nós vamos ver as metodologias possíveis, as tradicionais, as mais modernas. Tem empresas que elas fazem, às vezes, combinação, adapta, faz algum tipo de adaptação. Você também pode fazer algum tipo de combinação entre a metodologia e o tipo de avaliação, como, por exemplo, tem empresas que aplicam lá, nós vamos ver, a escala gráfica, usando o tipo 90 graus, é o próprio gestor, aquela top-down, né, o gestor mesmo que avalia o subordinado, usando a escala gráfica. Tem outra empresa aí que eu já vi que adotava a escala gráfica, mas de forma 180 graus, o gestor faz uma avaliação, mas depois ele senta com o subordinado, eles vão conversar sobre aquela avaliação, e os dois juntos acabam ajustando ali a avaliação, chegando a um consenso sobre a avaliação do funcionário, os dois juntos. Então, você pode fazer combinação, não existe assim, e outra, não existe uma regra, né? Você nunca vai encontrar num livro aí falando assim, qual a melhor metodologia para tal tipo de empresa,
Né? Você não vai encontrar. Se você me perguntar, professor, eu trabalho lá numa concessionária, qual a melhor metodologia eu posso aplicar lá? Não sei. Né? A consultoria, a gente precisa conhecer a empresa, conhecer a cultura da empresa, conhecer uma série de fatores, como a empresa vinha fazendo, se ela já fez algum tipo de metodologia, algum momento, resultado que isso deu, como é que foi, o que as pessoas acharam. Tem que ver uma série de coisas para poder ver e falar, não, vamos começar dessa forma, para a gente testar, para ver. Então, se ela já aplica, então, de repente, já pode dar uma sugestão de uma ou outra mais moderna, que eles já estão acostumados com a metodologia, uma certa metodologia de avaliação de desempenho. Isso eu estou falando para carro, para qualquer outro tipo de empresa. Eu trabalho em restaurante, eu trabalho na construção civil. Depende do tipo de público que você está lidando, que você está avaliando, como o exemplo que eu dei na aula passada, falei de construção civil, que até lembrei, né? Se eu estou avaliando uma equipe lá de atores de teatro, é uma coisa. Se eu estou avaliando profissionais lá da construção civil, de trabalho braçal, é diferente também, né? Pessoas com níveis culturais diferentes, com níveis de escolaridade diferentes. Então, para cada caso é um caso. Então, é bom, por isso é que é bom, você tem que entender o funcionamento de tudo e tentar entender o que vai funcionar melhor para a sua empresa. Agora, eu digo o seguinte, as empresas modernas grandes hoje, você chega nessas multinacionais aí, GE, uma empresa dessas grandes aí, uma boa parte delas hoje está lá usando a avaliação 360 graus, usam o Balanced Scorecard, que a gente vai ver também, o BSC, tá? Mas vamos deixar para a aula que vem esses métodos mais modernos. Professor. Diga. E também, infelizmente, hoje em dia, tem muitos gestores, né, que acham que isso é frescura, isso é palhaçada, não precisa. São aquelas pessoas mais arcaicas que tem aquela mente fechada, não aceita opinião, entendeu? Mas tem no mercado demais. Tem muita gente no mercado dessa forma, infelizmente. Agora, achar que isso aqui é besteira, achar que isso aqui é bobagem, meu Deus. É porque realmente nunca viu, nunca não sabe. Igual eu falei também, tem muita gente aí, às vezes, que não estudou. O cara lá é gestor da empresa dele lá, é dono da empresa dele, que não estudou administração de empresa, não estudou RH. Como eu falei aqui, às vezes o cara é formado em direito, aí abriu a empresa dele lá, tal, entende bem de lei, de repente até é um bom gestor lá, ele tem ainda um conhecimento prático da vida, né, e tal, sabe gerir bem o seu negócio, mas você chega na empresa lá, ele não faz uma avaliação de desempenho, não tem uma boa metodologia de treinamento e desenvolvimento, acha que isso aí é besteira, sabe, não vê muito valor na sua, porque também não estudou isso. Né? E não trabalhou, de repente, numa empresa onde isso era aplicado, não viu o resultado disso. Porque quando você vê realmente uma empresa aplicando isso, o resultado disso é fantástico. É muito bom, hein? Né? Então, as empresas deveriam estar pensando assim. Então, os métodos tradicionais aqui que nós vamos ver são esses aqui, ó. Escalas gráficas, escolha forçada, pesquisa de campo, incidentes críticos, lista de verificação. Hoje, talvez a gente veja até a pesquisa de campo aqui, ó. Mas aí esses dois aqui últimos, eles são rapidinhos. Aí na aula que vem, eu já mato os dois rapidinho, já entro nos métodos modernos, porque hoje eu preciso falar da atividade supervisionada. Então, eu prefiro perder um pouco mais de tempo nesses três primeiros aqui, porque esses dois últimos aqui, depois a gente... Esse último, na verdade, aqui, que ele é bem rapidinho, porque ele é muito parecido com a escala gráfica. Essa lista de verificação. Eu ia até tirar ele daqui. Eu não tirei... porque está no livro lá, senão depois o aluno lê no livro lá, né? Vocês têm aí o livro em PDF, o aluno lê no livro e fala, ué, o professor nem falou dessa lista de verificação, mas ela é muito parecida com o método de escala gráfica. Então, na aula que vem, esse aqui eu vou só passar rapidinho por ele, vou perder um tempinho lá no incidentes críticos, a lista de verificação já passo rápido e já entro nos métodos tradicionais. Então, escala gráfica, gente, ela ainda é usada.
Ó, é um método baseado em uma tabela de dupla entrada. Nós vamos ver, tá? Eu vou ler esse primeiro slide aqui. Você não vai entender tão bem, não, mas eu vou dar um exemplo. Vamos entender isso aqui direitinho. Vou mostrar um exemplo já já. Não, é de dupla entrada. Então, nas linhas, você tem os fatores que você vai estar avaliando dos funcionários, e nas colunas você tem o grau que você vai dar para ele. Se é bom, regular, ruim, péssimo, que grau você vai dar para ele. Os fatores de avaliação são os critérios relevantes ou parâmetros básicos para avaliar o desempenho. Eu vou mostrar depois, aqui, num dos próximos slides, uma tabelinha com diversos tipos de fatores, pelo menos assim, os mais comuns que são usados no momento de você montar uma avaliação de desempenho. Vou falar de alguns, tá? E em algum momento mais lá para frente, nós vamos dar uma aula também, eu vou mostrar para vocês também uma forminha de você elaborar um formulário de avaliação, tem um vídeo também. Eu ainda não disponibilizei isso, porque senão o aluno fica já querendo saber coisas lá do futuro. Vamos focar, né, no presente aqui primeiro. No momento certo eu disponibilizo o vídeo lá e a gente fala também sobre o formulário de avaliação, né? Mas o primeiro passo, então, aqui da escala gráfica é a escolha e a definição dos fatores de avaliação, que nós vamos ver a tabelinha já já, que servirão como instrumento de aferição e comparação dos funcionários envolvidos. Os fatores de avaliação são comportamentos e atitudes selecionados e valorizados pela organização. O que você quer avaliar do seu funcionário? Definidos esses fatores que você quer avaliar, o segundo passo é a descrição dos graus, né? Os graus de avaliação, para definir as escalas de variação do desempenho de cada fator. Geralmente utilizam-se de 3, 4 ou 5 graus. Normalmente você usa aqui, é bom, ótimo, regular, ruim, péssimo. Ou tem gente que acrescenta um excelente aqui. Isso também não tem uma regra estabelecida, não existe regra, você que determina. Eu vou mostrar um exemplo aqui, aí você também pode fazer algum tipo de adaptação para a sua empresa, tá? Com os fatores de avaliação e respectivos graus, peraí, para espirrar. Opa! Nossa Senhora! Ah, professor. Monta-se a escala gráfica de avaliação. Saúde. Saúde. Pode ficar tranquilo, não é coronavírus. A empresa também pode definir valores numéricos. Definir como ótimo como 5, bom como 4, regular 3, 2 ruim e 1 péssimo. Fica a critério da empresa. Agora, primeiro vamos ver, então, o que eu posso avaliar? O que eu devo avaliar do meu funcionário? Eu tirei, sei lá, do próprio livro do Chiavenato. Ele divide em 3 colunas aí, ó. Primeiro, ó, você pode avaliar habilidades, capacidades, traços do seu funcionário, como qual o nível de conhecimento do cargo que ele tem, né? Se ele é um gerente, lá o nível do conhecimento que ele tem sobre aquele cargo que ele desempenha. É ruim, péssimo, bom, regular, ótimo. Conhecimento do negócio como um todo. Ele tem um bom conhecimento do negócio como um todo? Ou porque, às vezes, ele tem um bom conhecimento do cargo dele, da função dele, mas conhece pouco o negócio como um todo, né? De uma forma mais macro. Você pode avaliar pontualidade e assiduidade, né? Pontualidade, se ele é pontual, se ele chega no horário, se ele sai no horário, ou se ele costuma atrasar. Assiduidade, se ele falta ao trabalho. A lealdade dele à empresa, a honestidade dele, a apresentação pessoal do funcionário. Apresentação pessoal que eu falo aqui, gente, não confundam, né? Não é a beleza do funcionário, não. Ou da funcionária, não. É a vestimenta, como ele... Por exemplo, a empresa, às vezes, dá uniforme para o funcionário. Eu já vi, né? A empresa dá lá 3 uniformes para o funcionário. Enquanto ele está usando um, deixa os outros lavando, vai revezando e tal. Aí o funcionário aparece com o uniforme dele todo amarrotado, sujo. Né? A empresa está dando um uniforme para o funcionário. Gente, o funcionário tem obrigação. Isso é uma obrigação de cada pessoa. De lavar seu uniforme, de passar direito, passadinho. Eu já vi gente chegar no trabalho com o uniforme, parece que ela
tirou o uniforme que estava tudo amontoado dentro do guarda-roupa lá, simplesmente vestiu o negócio, foi para o trabalho todo amarrotado. E às vezes sujo, sem lavar. Então, dá uma impressão ruim, né? Então, avaliar isso também. Bom, se o funcionário usa de bom senso para resolver as soluções, para bom senso para abrir, até quando o momento certo dele abrir alguma exceção para atender uma necessidade do cliente, se ele usou, de certa forma, o bom senso, bem aplicado, capacidade de realização, compreensão de situações. Passando rápido aqui, né, gente? Senão vai perder muito tempo para falar de tudo. Dando uma pincelada, pego alguns mais importantes para falar. Se ele tem facilidade de aprender novos conhecimentos. E você pode avaliar também comportamentos, né? O desempenho dele na tarefa, o espírito de equipe, se ele trabalha bem em equipe, qual o grau dele, bom, regular, ruim, péssimo, ótimo. Relacionamento humano, se ele lida bem com os colegas de trabalho, se ele se relaciona bem com colegas, com clientes, se ele tem espírito de cooperação no trabalho, está lá sempre disposto a ajudar o colega de trabalho que está com certa dificuldade na sua atividade, se ele tem criatividade, liderança. Então, gente, eu aproveito até para chamar a atenção de alguns pontos aqui para vocês, quando a gente está falando de comportamento, em certas coisas que aqui, é até importante a gente abrir um parênteses aqui para falar. As empresas hoje também, elas avaliam muito essas competências dos funcionários, né? E tem certas competências que elas são muito valorizadas hoje. E você, como um estudante, está aí fazendo a sua faculdade, seja de administração, seja de RH, você precisa entender o que as empresas hoje buscam nos seus funcionários. Aí a gente começa a falar de algumas coisas que eu fico lembrando, chamando a atenção de vocês. Gente, tem certas coisas, 3 coisas básicas que as empresas hoje buscam em todos os funcionários. Criatividade e inovação é uma. Eu estou falando ali de criatividade, porque nós passamos bons momentos das nossas aulas aí, tanto do período passado quanto nessas primeiras aulas nossas aí, nós falamos bastante sobre o quanto as empresas hoje vivem num mercado competitivo. Né, uma competição medonha, né? Não lembra por causa da globalização, depois dos anos 90, veio a internet, globalização, as empresas começaram a fazer negócio com o resto do mundo todo, a comunicação começou a rodar o planeta instantaneamente, as empresas vendendo produtos no planeta inteiro instantaneamente. Então, as empresas se tornaram muito competitivas. Elas, então, estão buscando cada vez mais para se manter nesse mercado. Elas buscam a inovação, né? Conhecimento, enriquecer o seu conhecimento, buscando inovação. Então, elas querem funcionários inovadores. Então, a inovação, ela vem da criatividade, da capacidade da pessoa olhar uma produção de um determinado produto lá e falar, opa, peraí, tem uma forma melhor da gente fazer isso que está sendo feito, tem um processo melhor, tem uma tecnologia melhor para a gente aplicar nisso. Eu estou estudando isso aqui, eu posso, de repente, trazer um sistema novo para a gente implementar aqui. Então, esse tipo de funcionário é que a empresa quer. Uma pessoa criativa que tenha potencial inovador. Uma outra coisa também, que está falando ali, a questão da liderança. Também tenho falado com vocês bastante, estou chamando a atenção de novo, dada a importância de você entender isso. Né? Eu falei bastante no período passado, em algum momento desse período eu tornei a falar, que os gerentes de cada setor, eles também são gestores de pessoas. São também, o RH hoje, ele funciona como uma consultoria interna. As empresas modernas entenderam que o gerente de cada setor precisa também saber tudo sobre RH, sobre gestão de pessoas. Então, né, como aquele exemplo, o gestor financeiro lá de uma empresa, para ele ser promovido a gerente financeiro, ele passa a ter tantas pessoas abaixo dele, as quais ele vai comandar. Então, ele também, além de saber de finanças, ele também precisa saber gerir pessoas. E você ter a capacidade de liderar pessoas. Se a empresa
olha para você e percebe assim, ó, nossa, a Jéssica Paiva, essa menina aí, ela, você viu, ela tem um espírito de liderança, pode ter certeza que vão olhar para você com bons olhos. O diretor vai olhar e falar, ó, é esse funcionário que eu quero. Essa pessoa que chega, ela sabe comandar a equipe, né? Você vê que é o espírito de liderança que ela tem, o diretor já conversa um com o outro, fala, essa menina aí nós já vamos procurar um espaço melhor para ela na empresa. Essa menina já está garantindo o espaço dela, que é assim que eles olham para as pessoas. A pessoa tem capacidade de inovar, liderança, né? E espírito empreendedor também. Você lembra no período passado, quem lembra, eu contei o caso do Zé Gerardo lá, né? Que era um intraempreendedor, o cara que tinha múltiplas competências. O cara entendia de negociação, de barganha com fornecedor, o cara entendia de planejamento estratégico, o cara entendia de treinamento e desenvolvimento de funcionário. O cara entendia, ele tinha diversas competências que aplicava aquilo dentro da organização. Esse é o intraempreendedor. O que é o intraempreendedor? É um cara que é empreendedor dentro da empresa dos outros. Porque o empreendedor é quem? O empreendedor é um cara que tem visão de mercado e bota seus planos em prática e concretiza aquela visão que ele teve. É um cara que tem uma visão estratégica. O empreendedor, né, é o cara que enxerga uma oportunidade no mercado e fala, opa, isso aí é uma oportunidade de eu ganhar dinheiro. O cara vai, para e pensa e fala, e se eu criar um site, colocar um curso para vender nessa área, eu começo a movimentar isso nas redes sociais, para ter aquela imaginação, e faz um plano de negócio, desenvolve aquilo, daqui a pouco implementa e cria um negócio próprio, daqui a pouco ele vira um empresário aí, com base numa ideia que ele teve. E o intraempreendedor, ele faz isso dentro da empresa dos outros, trabalhando numa empresa. Ele é funcionário de uma empresa, mas toda hora ele olha e fala assim, opa, tem uma possibilidade da nossa empresa lançar um produto no mercado. Pensei numa coisa aqui. Ele vira para o diretor e fala, diretor, estou com uma ideia aqui que eu tive agora, que maravilhosa. Eu vi a cliente reclamando disso ali. Eu enxerguei uma oportunidade no mercado. Dá a ideia para o diretor olha e fala, oh, realmente essa ideia sua procede. Faz um plano de negócio disso aí para nós aí. Ele fala, pode deixar que eu vou fazer. Então, ele mesmo vai lá, faz todo o planejamento, apresenta para a diretoria fala, está aprovado, vamos embora. Ótimo. Então, imagina, um cara desse, ele é muito valorizado pela empresa. Daqui a pouco a empresa está faturando milhões com aquela ideia que o funcionário dela teve. O funcionário também vai ter o seu reconhecimento, assim espera-se, né? Porque ele deu a ideia, então ele é um empreendedor dentro da empresa dos outros. As empresas hoje querem funcionários assim, é um tal daquele Zé Gerardo. Quem estudou no período passado aquela matéria de gestão de RH, nas primeiras aulas eu falei, né? Contei o caos do Zé Gerardo para vocês. Camarada que transforma a necessidade em uma oportunidade de negócio, exatamente. Né? O empreendedor, ele transforma uma oportunidade para um negócio dele, ele vai abrir um negócio para ele. O intraempreendedor faz isso dentro da empresa que ele trabalha. Ele é um funcionário. Mas ele tem uma visão de mercado e ajuda a empresa a concretizar aquela visão. Essas pessoas estão cada vez mais sendo procuradas aí pelo mercado aí. Então, o cara também que tem outras coisas aqui, né? Eu gosto de parar em algumas para falar, mas vamos tocar o bonde. Hábitos de segurança, responsabilidade, atitude e iniciativa, que está ligado também a isso que eu falei aqui. Pessoa que tem personalidade, desembaraço, prontidão para ajudar, né? As pessoas que estão precisando ali dentro, prontidão para ajudar o cliente a resolver o problema. E também avaliar metas e resultados também, né? A quantidade de trabalho e qualidade do trabalho. Então, é importante você também saber distinguir isso e avaliar isso, né? Porque eu conheci funcionários que faziam muita coisa num curto espaço de tempo, eles tinham uma produção muito alta, mas erravam muito também. Fazia tudo muito às pressas e
e muito rápido, então fazia muita coisa, mas errada. Então também não era a grande coisa, né? O ideal é que o funcionário tenha uma produção elevada, mas faça certo. E eu também já conheci pessoas assim. Um cara que trabalhou comigo numa empresa aí que era impressionante. O cara pegava lá um cadastro para fazer no sistema lá, cadastrar um condomínio de 300 apartamentos, uma coisa que alguém gastava 3 dias para fazer um cadastro desse, o cara fazia em menos de um dia. E pegava de manhã para fazer, de tarde já estava pronto. Você ia conferir, não tinha um erro. Era a coisa mais impressionante do mundo. Então, um cara que tem uma quantidade, um volume de trabalho grande e a qualidade do trabalho dele também é boa, né? Erra pouco. Então, você também avaliar o atendimento ao cliente, a satisfação do cliente, se os clientes que o funcionário está atendendo estão satisfeitos com o atendimento que está sendo dado a ele, se o funcionário ajuda a empresa a reduzir custo, se o funcionário ajuda a empresa na rapidez, nas soluções, redução de refugos, ausência de acidentes, se ele faz coisas que reduzem os acidentes de trabalho, a manutenção de equipamentos, atendimento a prazos, também importantíssimo, né? Cada vez mais as empresas se preocupam com atendimento a prazos, isso aí também é muito importante, porque uma coisa hoje que irrita bastante o cliente é você prometeu uma entrega ou de um produto ou de um serviço num determinado prazo, chega naquele prazo, a empresa não entrega. Aí a empresa vira e fala, infelizmente, não vamos conseguir entregar isso para amanhã conforme tinha prometido. Mas eu prometo que até a semana que vem o produto está aí, está tudo resolvidinho. Aí o cliente já fica insatisfeito. Aí chega na semana que vem, vem uma outra desculpa. Não, até segunda o negócio está certo. Isso irrita bastante. Hoje as pessoas são muito exigentes, né? Os clientes hoje são muito exigentes, o mundo que a gente vive hoje. Quem tem foco no resultado, se o funcionário busca aprimoramento técnico na área dele, então olha para você ver, né? A gente tem uma pincelada aqui em diversos tipos de critérios que podem ser utilizados na hora de você montar um formulário de avaliação de desempenho, né? Pois mais para frente, como eu falei, vamos tentar ver se a gente, se tiver um tempinho, passar para vocês como formular como criar um formulário de avaliação de desempenho. A gente tem também que falar de avaliação 360 graus, é um assunto bom demais para a gente falar, e tem muito pouco tempo, né? Eu já tenho que entrar daqui a pouco também em treinamento e desenvolvimento, que é outro assunto importante. Vamos lá, um exemplinho resumido aqui, né, gente? Porque normalmente um formulário ele tem mais coisas. Você avalia mais coisas do funcionário, mas aqui eu não tinha como criar uma coisa muito extensa. É só para você ter uma noção também, né? Então, aqui eu peguei alguns pontos para serem avaliados: a produção, né? A quantidade de trabalho realizada, se ele realiza um volume grande de trabalho em curto espaço de tempo. Eu estou avaliando a qualidade do trabalho dele, o esmero, o cuidado que ele tem no trabalho dele. Como eu falei agora há pouco, não adianta ele fazer muito trabalho e fazer muita coisa errada. Ele tem que fazer um volume bom de trabalho certo. Se ele tem um bom conhecimento do trabalho dele, perícia no trabalho, se ele coopera, né, o relacionamento interpessoal dele com os demais colegas de trabalho, se ele ajuda, está sempre pronto para ajudar os colegas de trabalho que estão em dificuldades com as suas tarefas, sem comprometer a dele, né? Se ele tem uma boa compreensão das situações e capacidade de resolver problema do cliente, se ele tem criatividade, se ele a realização dele, a capacidade dele de fazer, de regaçar a manga, ir lá e fazer e resolver o problema para o cliente, por exemplo, ou seja, um problema interno, né? E aí, então, de um lado, você tem os critérios que você vai estar avaliando e aqui você vai estabelecer uma nota. Ou você marca, né, com um xizinho aqui, se é bom, regular, ruim ou péssimo, ou estabelece uma nota. Fica a critério seu, a critério da empresa. O que tem de bom, o que tem de ruim nisso? Como alguns métodos desses tradicionais aqui, a gente vai ver que eu falei no início lá, que eles têm algumas pequenas falhas.
que acabam, de repente, comprometendo, né? Então, a gente vai falar já das falhas, dos problemas, mas vamos primeiro falar aqui, qual a vantagem dessa escala gráfica? Ela é fácil de planejar, de você construir. Isso não é difícil, né? Você vai pegar um setor lá para você fazer um formulário de avaliação, o que esse setor faz? Qual a atividade deles? Que aí, com base, né, você pega lá a descrição de cargos, por isso que é importante também ter a descrição de cargos, né? Como nós vimos no período passado, quem viu a matéria de gestão de RH comigo, eu até dei um exemplo de descrição de cargos. Então, com base nas atividades que ele exerce, você, então, vê o que é melhor para você avaliar dele, né? Monta, é facinho de você montar. De um lado, você vai colocar as competências, os conhecimentos que você quer avaliar, do outro, os graus que você vai dar para quem for avaliar. É fácil de fazer, não é difícil. Simplicidade e facilidade de compreensão e utilização. Pois depois que você fez a avaliação também, é fácil para você pegar, né, o RH lá, pegar e ver o resultado da avaliação e entender aonde o funcionário precisa melhorar, o que ele está bom, o que ele está mais ou menos, o que ele está ruim, o que precisa preparar de treinamento para ele. É fácil, te dá uma visão, né, que é uma visão gráfica e global dos fatores de avaliação envolvidos. Facilidade na comparação dos resultados com outros funcionários. Se você, né, dentro de um setor, aplica o mesmo formulário lá, depois você tem como facilmente comparar os funcionários, né? Os que estão melhores num determinado fator, os que estão melhores num outro fator, o que o pessoal, de um modo geral, está pior, o que o pessoal, de um modo geral, está melhor. É fácil você ter essa comparação, proporciona fácil retroação de dados para você poder mostrar para o funcionário o que ele precisa melhorar, tá? E agora, tem as suas desvantagens, os seus problemas. Ó, superficialidade e subjetividade na avaliação do desempenho. Produz um efeito de generalização, efeito halo. Eu falei, eu não sei se foi com essa turma que eu falei há pouco tempo sobre o efeito halo. Foi aqui que eu falei sobre o efeito halo? Deixa eu ver se tinha foi semana passada. Semana passada eu falei? Isso. Falei aqui, tinha, né? Ah, falei, foi. Falei do efeito halo. Então, nesse tipo de avaliação aqui, deixa eu voltar lá. Né? Ó, imagina só aqui, ó. Você acaba, pode ser que o gestor que vai avaliar, se estiver fazendo uma avaliação 90 graus, ele pode sofrer aquele efeito halo. Né? O que eu, só relembrando rapidamente, e aproveitando, né, gente, teve uma turma também, depois um aluno me mandou uma mensagem perguntando, o efeito halo é quando a gente se deixa levar pelas aparências. Eu falei, não é só pela aparência. Eu falei na semana passada sobre aparência, um exemplo, né? O cara que sempre anda todo mundo bem vestido, igual terno, gravata e tal, a gente tende a achar que ele sabe mais. Professor, esse é aquele que você deu de exemplo, reunião do condomínio, é isso? Né, mas o efeito halo por exemplo, lá, igual eu dei um exemplo lá, o cara era muito bom para fechar contrato. Ele não era aparelho, ele era muito bom para fechar contrato, mas ele era ruim de relacionamento. E aí, se a pessoa que vai avaliar não estiver bem preparada para isso, não for bem orientada para isso, ela pode sofrer esse efeito. O cara, ele é muito bom numa parte, a produção dele é muito alta, né, o trabalho dele, ele faz muita coisa, tal, então você acha ele um bom funcionário e você sai avaliando ele bem em tudo. E às vezes ele pode ser muito bom aqui, ó, a produção dele é muito boa, ele faz um volume de trabalho grande num curto espaço de tempo, mas às vezes a cooperação dele não é tão boa. O relacionamento interpessoal dele pode não ser. É o mesmo critério, o mesmo caso do aquele funcionário que eu tinha lá. O cara fechava muito contrato. Então, a produção dele era alta. Né? O desempenho dele no convencimento do cliente era bom demais. Mas trabalhar em equipe ele não era tão bom.
Eu, naquele momento lá, que eu estava lá naquela fase lá, eu já tinha estudado isso, tal, já tinha prestado atenção nisso, e eu falava, né, então deixa eu tomar cuidado para eu não me deixar levar por isso. Então, na hora de eu avaliar ele, eu também chamava ele para conversar, fulano, você continua pecando num aspecto aqui que eu quero que você melhora, que é o seu relacionamento interpessoal. Tem gente ainda reclama e tal, acha você uma pessoa difícil de lidar, cabeça dura e tal, tem que melhorar. Então, mas se você não for bem preparado, de repente se deixa levar por isso aqui. Então, esse tipo de avaliação, ele pode sofrer esse efeito halo, de você generalizar e dar bom, avaliar o funcionário bem em tudo, às vezes por causa de uma coisa, só que ele é muito boa. Então, bem subjetivo, né? Categorização e homogeneização das características individuais, também está dentro disso que eu falei. E, ó, limitação dos fatores de avaliação. Você, depois que montou o formulário, você está avaliando somente aqueles aspectos ali, né? Às vezes, de repente, tinha outras coisas para serem avaliadas do funcionário que ficaram de fora do formulário, que você não colocou aquele aspecto dentro do formulário lá. Você vai estar limitado, ele vai estar sendo avaliado única e exclusivamente aqueles fatores ali que estão na planilha, na tabela, no formulário que você montou. Aí, aqui, por fim, o que a Venato fala de uma coisa que aí você tem que tomar cuidado. Ele fala, nenhuma participação ativa do funcionário, se estiver sendo usado o critério da avaliação 90 graus, né? E como eu falei, você pode usar combinações aqui. E nada impede que você faça um formulário de escala gráfica, né, que o gestor avalie isso em conjunto com o funcionário, também pode. Aí, se você estiver aplicando a avaliação, porque numa grande parte das empresas, às vezes, adota essa escala gráfica de modo 90 graus. O gestor que cria o formulário, o RH cria o formulário, o gestor avalia da cabeça dele, passa para o RH, e aí você não está dando participação do funcionário, dele participar do processo, dele também poder dar a versão dele. Então, se você estiver utilizando o método 90, o tipo de avaliação 90 graus, então você vai ter um probleminha aqui de não estar deixando o funcionário participar. Agora, se está usando 180 graus, você pode, o gestor avalia e depois senta com o funcionário, bate e troca uma ideia com ele para tentar, em conjunto, né, chegar a um denominador comum ali de qual realmente é o grau mais adequado para aquele funcionário em cada um dos aspectos que estão sendo avaliados, né? Então, essa última frase do Chiavenato só para o caso da avaliação 90 graus. E aí, como a gente viu que essa primeira metodologia, ela tem essa subjetividade, né? Você pode se deixar levar pelo efeito halo e generalizar a avaliação. Então, ela tem esse problema. Para tentar eliminar essa superficialidade, foi criada essa escolha forçada. Tá? Eles criaram essa escolha forçada exatamente para, se na sua empresa você estiver percebendo que está havendo muita influência do efeito halo, muita subjetividade nas avaliações, de repente pode aplicar a escolha forçada. Basicamente, esse método de avaliação de desempenho consiste em estruturar um formulário, que eu vou mostrar um exemplo, com uma lista de afirmações que aparentemente não têm relação entre si. Elas são agrupadas em bloco de quatro afirmações, em cada bloquinho. Vou mostrar o exemplo. O avaliador, então, precisa escolher 2 dessas alternativas em cada bloco, indicando a afirmativa, a alternativa que mais se aproxima do colaborador, do comportamento do colaborador, e a que está mais distante. Então, uma afirmação que o colaborador realmente é bom naquilo lá, realmente, e uma outra afirmação que mostra que ele deixa a desejar aquilo que ele precisa melhorar. Mostra um lado positivo e um lado negativo dele, em cada um dos bloquinhos que a gente vai ver. E a resposta será dada com um sinal de mais para a afirmativa que mais se aproxima
e com um sinal de menos daquela que está mais distante do avaliado. Então, tem um exemplinho aqui, ó, resumidamente, mas dá para você entender. Vamos supor que eu montei esse formuláriozinho utilizando 4 bloquinhos. Começa lá em cima o nome, cargo, departamento do funcionário, e aí tem, ó, 4 bloquinhos, com 4 afirmativas em cada um. Então, olha lá, ó, 4 afirmativas. Apresenta produção elevada. Tem um comportamento dinâmico. Tem dificuldade com números. É muito sociável. Então, se eu estou avaliando o meu funcionário lá, eu posso, então, né, eu posso pegar aqui, então, avaliei e falei assim, ó, ele tem uma produção elevada. Beleza, coloco mais aqui, ó. Opa, peraí. Eu não posso clicar aqui que ele muda. Desculpa. Venho aqui em produção elevada, coloco mais. E aí, no caso desse funcionário meu, ele é pouco sociável. Coloco menos aqui, vou marcar. Que aí eu estou mostrando, ó. E por isso que ele chama escolha forçada. Eu sou obrigado a escolher uma que mais se aproxima e uma que menos se aproxima. Onde uma que ele faz bem, uma coisa que ele precisa aprimorar. Porque depois eu vou ter uma conversa com ele, mostrar para ele o que eu avaliei dele, ter uma conversa, tal. Realmente mostrar para ele aonde ele precisa melhorar. Vamos pegar um outro exemplo, né? Aqui o segundo aqui, tem espírito de equipe, gosta de ordem, não suporta pressão e aceita críticas construtivas. Então, eu posso ter um funcionário que tem espírito de equipe, sabe trabalhar bem com a equipe, mas não suporta bem pressão. Na hora que a empresa chega e pressiona por resultado, ele apresenta problemas. Eu já vi gente também desse jeito, né? Então, aí você, como um avaliador, você é obrigado a marcar. Sinal de mais. Uma frase que mais se aproxima, com o sinal de menos, a que menos se aproxima do funcionário. Então, você prepara um formuláriozinho, e esse formulário, então, gente, ele já tem um nível de dificuldade maior para você elaborar. A gente vai ver que é um dos aspectos negativos dele. É mais difícil você elaborar do que a escala gráfica. Então, olha lá, ó, as vantagens e desvantagens. Como vantagem, você elimina aquela superficialidade, aquela generalidade, porque aqui você não tem como sair generalizando. Em cada bloquinho você é obrigado a marcar a frase que mais se aproxima e a que menos se aproxima. Não tem como generalizar a coisa. Elimina aquele aspecto, né? Evita o efeito halo, que eu falei, né? Tira a influência pessoal do avaliador, tira a subjetividade. Não requer treinamento dos avaliadores. Ele é fácil de aplicar. Ele é fácil de aplicar, mas é difícil de planejar. Às vezes a pessoa pode ter uma certa dificuldade para elaborar o formulário, né? Não proporciona uma visão global dos resultados. É mais difícil de comparar com outros funcionários também. Aquele primeiro, a escala gráfica, é mais fácil você comparar um com o outro. Na escolha forçada, é mais difícil comparar um funcionário com o outro, né? Não provoca retroação de dados nem permite comparações, que eu acabei de falar. Técnica pouco conclusiva a respeito dos resultados. Nenhuma participação avaliativa do avaliado, se tiver, principalmente se tiver usando tudo a nível 90 graus, né? Se eu estou fazendo a avaliação, mas depois sentando com o funcionário, mostrando para ele, conversando com ele, e de repente tentando chegar a um denominador comum e permitindo que ele participe mais, então não tem tanto problema. Mas se eu avalio e passo aquilo para o RH, você não está deixando ele participar do processo. O último, depois eu vou parar um pouquinho e vejo se tem alguém aí com dúvida aí, porque eu vou só falar do último de hoje, que é a pesquisa de campo, porque depois eu já vou parar para falar da atividade supervisionada, então também eu vejo aí se ficou alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário. Vamos lá para a gente matar o assunto. Depois eu dou 10 minutinhos aí, 15, para a gente bater um papo aí. O último de hoje é a pesquisa de campo. É um dos métodos tradicionais mais completos de avaliação de desempenho. Baseia-se no princípio da responsabilidade de linha e da função de staff no processo de avaliação do desempenho. O que é a função de staff? Vou falar.
Aqui, ó, você está envolvendo o gestor da área, que ele falou ali, ó, o responsável de linha, que é lá, por exemplo, lá, o gerente financeiro, que é o responsável pelo setor financeiro lá, responsável de linha. Ele vai fazer isso em conjunto com o responsável, o especialista lá pelo RH. E aqui a função de staff é o especialista do RH, né, que vai entrevistar o gestor da área lá e os dois juntos vão fazer a avaliação dos subordinados daquele gerente, daquela área lá, daquele setor. Então, ela requer entrevistas entre o especialista em avaliação staff, que é o cara do RH, especialista em RH, com os gerentes de linha, o gestor de cada área, para, em conjunto, avaliar o desempenho dos funcionários. Então, né, tem um lado bom aqui, que você está juntando o gestor especialista do RH com o gestor da área, né? Os dois estão fazendo essa avaliação em conjunto, né? Então, daí o nome de pesquisa de campo, porque o especialista lá de staff, o gestor do RH, ele vai a campo, conversar com o gerente, para eles fazerem aquela avaliação em conjunto e tal. Por isso que chama pesquisa de campo. A partir da entrevista com cada gerente, o especialista preenche um formulário para cada funcionário avaliado. Então, aqui tem menos participação do funcionário, né? O método se desenvolve em 4 etapas. A entrevista de avaliação inicial, entrevista de análise complementar, planejamento das providências e acompanhamento dos resultados. Então, esse método aqui, ó, a gente vai ver também, já antecipadamente, que como fator positivo dele, ele já está te permitindo fazer um planejamento também do futuro, acompanhar resultados futuros do funcionário. Então, você vai ver que é uma das vantagens dele também. Tem um modelinho aqui, resumido aqui também, né? Ó, você vai ver que são 4 etapas que nós falamos, né? Primeiro, uma avaliação inicial. E ele é feito, gente, em perguntas e respostas. Não mais para você simplesmente marcar se é bom, ruim, regular, ou dar números, dar nota de 0 a 5. Primeiro, olha lá, o nome, cargo e departamento. Primeira coisa, né? O cara do RH lá, o especialista do RH, vai perguntar para o gestor o que pode ser dito a respeito do funcionário tal que está sendo avaliado. E o desempenho dele é mais do que satisfatório, satisfatório ou insatisfatório. E aí vem uma avaliação inicial. Por que foi ou insatisfatório ou satisfatório? O gestor vai responder. Quais motivos poderiam justificar esse desempenho? Foram atribuídas responsabilidades a esse funcionário? Que tipo de responsabilidade ele tem? Por que o funcionário teve de assumir essas responsabilidades? Ele assumiu essas responsabilidades. Ele tinha as qualidades, os conhecimentos necessários para assumir essas responsabilidades? Ô, professor, diga. Dá licença. Só me tira uma dúvida, que quando o senhor está explicando a pesquisa de campo, surgiu. A pesquisa de campo é um gestor de dentro da empresa, ela vai fazer essa pesquisa com os funcionários, não é isso? Não. O especialista do RH, responsável pelo RH, ele vai conversar com o gestor de cada área. Ele preenche esse questionário aqui, ó, entrevistando o gestor de cada área. Então, por exemplo... Aí eu fiquei com dúvida nessa escolha forçada, porque essa escolha forçada é os tópicos que você é obrigado a responder, é isso? Então, a escolha forçada, vamos lá, ó, aqui um exemplinho da escolha forçada. Ela chama escolha forçada porque você tem que escolher aqui, ó, dentro de cada joguinho, dentro de cada quadradinho, de cada joguinho de afirmações, você tem que escolher um fator positivo do funcionário e um fator negativo dele. Só marca. Aí por isso que chama escolha forçada. Você tem que, dentro desses 4 afirmativos, com certeza vai ter uma que mais se aproxima
e vai ter uma que ele menos se aproxima. Ah, tá, entendi. Então, é uma pessoa que é do RH que vai selecionar qual é a avaliação, se é escolha forçada, se é escolha grátis. Nessa aqui é o gestor da área que vai fazer a avaliação. O gestor da área pode fazer no estilo 90 graus, ele avalia, marca aqui dentro dos quadrinhos, passa para o RH, ou ele pode marcar, fazer a avaliação dele, e também depois chamar o funcionário, conversar e trocar uma ideia com o funcionário para o funcionário também ter uma possibilidade da versão, de participar do processo. Aí mais a 180 graus. E aí depois passa por... Isso, gente, como eu falei, fica a critério de cada empresa. A empresa pode fazer o seguinte, ó, o gestor avalia, ele dá aqui, ele marca o que ele acha que mais se aproxima, o que menos se aproxima, ele faz a avaliação, passa para o RH, e aí depois o RH chama o funcionário e mostra para o funcionário a avaliação, vai passar para ele, ó, você teve sua avaliação, o gestor te avaliou, teve esses pontos, esse ponto tal, que você foi bem avaliado, então a gente queria te parabenizar, te agradecer. Agora, tem os fatores tais, que o seu gestor acha que você precisa melhorar, aí o RH também pode ouvir ele também, né? Você acha que a avaliação foi justa, você acha que não foi, né? Então, se chegarem em um acordo, aí o RH fala, então nós vamos estar preparando um treinamento para você nessas áreas. Então, aqui é a escolha forçada. A pesquisa de campo, aí o RH, uma pessoa do RH, ela vai até cada gestor, ou chama o gestor lá, e fala, ó, vamos avaliar o José. Né? O que pode ser dito? Aí um especialista do RH vai entrevistar o gestor. E o gestor vai falar para o RH o que ele acha de cada um dos seus funcionários que ele comanda. Entendeu? Sim, professor, consegui entender. É que eu fiquei na dúvida quando o senhor explicou uma e foi para outra, eu fiquei na dúvida. Porque é muita informação também, né? A gente fica na dúvida mesmo. Tá? Mas, né, depois, se ainda tiver ficado dúvida, me fala, a gente volta e esclarece. Então, você faz uma avaliação inicial, né? E aí depois vai, ó, uma avaliação complementar. Que tipo de ajuda o funcionário recebeu? Se você avaliou o funcionário mal, né? Ele recebeu alguma ajuda? Quais foram os resultados? Ele precisa de treinamento? Ele já recebeu algum treinamento? Então, gente, aqui também são algumas perguntas básicas que o Chiavenato colocou aqui, que não quer dizer que tem que ser só essas perguntas aqui, não. Você, ao preparar um formulário, você pode criar outras perguntas também, né? Essa aqui é uma sugestão das perguntas que são mais utilizadas pelas empresas na hora de elaborar um formulário de pesquisa de campo. Se você quiser eliminar alguma pergunta dessa ou criar novas perguntas para complementar isso aqui, pode também. E aí, feita a avaliação inicial e a avaliação complementar, aí você começa também a fazer um planejamento. O RH fala, ó, quais outros aspectos de desempenho dele são notáveis? O que ele tem de bom? Qual plano de ação futuro você recomenda para o funcionário? Indicar em ordem prioritária 2 substitutos para esse funcionário. Se algum dia a gente tiver que substituir, tem algum outro funcionário da empresa que pode substituir o funcionário? Houve mudança de substitutos em relação à avaliação anterior? As últimas avaliações dele, ele foi bem avaliado? Como é que foi? E planejar treinamentos futuros, pode incluir ali, né? Que tipo de treinamento pode ser preparado para o funcionário, então, né? E aí, depois, uma parte de acompanhamento, que a avaliação se pode dar ao funcionário, abaixo ou acima do padrão. Esse desempenho é característico do funcionário. Ele foi avisado das suas deficiências. O funcionário recebeu novas oportunidades para melhorar. Está sendo dado um acompanhamento para ele dessa parte. Então, tudo aqui você não é tudo de perguntas e respostas. E esse aqui, normalmente, ele é feito mais realmente a nível
do gestor de RH com o gestor da área, tá? A menos participação do funcionário. Então, uma vantagem que ele tem é que você está envolvendo um responsável de linha, né, o gestor que vai avaliar da área lá, com o responsável do RH, da função de staff. Está envolvendo os dois. Permite um planejamento de ações futuras, programar treinamento futuro, treinamento de orientação para esse funcionário. Enfatiza a melhora do desempenho e o alcance de resultados. Proporciona uma profundidade maior na avaliação de desempenho, né? Porque aqueles primeiros também, eles ficam muito restritos àqueles aspectos que você vai estar avaliando. E aqui você pode se aprofundar um pouco mais. Permite uma relação proveitosa entre o gerente de linha e o especialista de staff. E aí, desvantagem. Tem um custo operacional mais elevado. Você operacionalizar isso aqui dá um trabalhinho maior, né? Um custo operacional, porque você está envolvendo o cara do RH, o especialista de staff, com o gestor da área. Ele é um processo um pouco mais lento, um pouco mais demorado do que os primeiros que a gente viu. E tem pouca participação do avaliar, tanto na avaliação, né, quanto nas providências também. Tá? Então, pessoal, olha só. Deixa eu abrir para ver se alguém tinha um pouco mais de dúvidas aí, e eu faço algumas outras perguntas. Mas aí, como eu falei, ó, eu vou parar por aqui. Na semana que vem, eu vou falar do método de incidentes críticos, e essa lista de verificação, que é o outro que ficou, ela é rapidinho também, porque ela é muito parecida com a escala gráfica, então a gente passa mais rápido por ela, para a gente poder já entrar nas novas abordagens de avaliação de desempenho, já na aula que vem. Aí vamos falar de avaliação participativa por objetivos, vamos falar com mais profundidade sobre avaliação 360 graus, vamos falar sobre o BSC na próxima aula, para a gente poder encerrar essa matéria com chave de ouro. E aí eu pergunto, né? Eu dei uma corridinha ali, porque a gente também tem um tempo muito curto, eu preciso falar da atividade supervisionada. Tem 10 minutinhos aí. Alguém ficou com dúvida sobre algum desses métodos? Eu falei um pouco mais rápido? Ficou misturado na cabeça de vocês? Ou se não tem dúvida, alguém gostaria de fazer algum comentário, tipo, alguém já teve algum tipo de participação parecida com alguma dessas, algum tipo de avaliação parecida na empresa que você trabalha ou que você já trabalhou? Alguém poderia dar algum exemplo de ter passado por uma avaliação parecida com ou escala gráfica? Tá tudo bem? Hudson? Alguém quer falar alguma coisa? Oi. Diga. Então, eu tenho uma dúvida, na verdade é uma curiosidade. Se alguma dessas que o senhor apresentou até hoje, é possível, vamos supor, a gente que ainda está em formação, realizar, fazer com uma equipe, com alguém? Peraí, se alguma falhou um pouquinho no meio do caminho para mim, se alguma dessas metodologias, vocês, o quê? A gente que ainda está em formação consegue executar, consegue fazer. Tudo na vida, Wesley, tudo na vida é prática. Infelizmente, né? Então, por exemplo, eu hoje sou considerado aí no meu mercado. Você viu que eu falei no início que o cara veio atrás de mim aqui, querendo lá na empresa dele lá, para me reestruturar o departamento de vendas dele, porque eu já mexo com isso há 16 anos da minha vida. Tem 16 anos que, além de mexer com RH, com outras coisas, mas eu focava muito lá na área de vendas da empresa. Eu montei equipe de vendas, treinei equipe de vendas e estudei vendas. Você acha que quando eu comecei a mexer lá com vendas da empresa, eu já era um excelente vendedor, um excelente gerente comercial? Pode ter certeza que não. Tudo na vida é prática. Então, você, infelizmente, eu vou finalizar a resposta a você, mas deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, tudo na nossa vida que você estuda,
faculdade que você for fazer, qualquer uma. A faculdade, a gente aprende as coisas de uma forma muito superficial. Qualquer faculdade. Então, vou dar um exemplo aqui rápido. Um médico, né? O cara fez 4 anos de medicina, se formou em medicina. Se você chegar para ele e falar, doutor, o senhor pode fazer uma cirurgia lá na minha mãe está precisando fazer uma cirurgia, trocar o coração dela, o senhor pode fazer essa... O médico acabou de formar, ele não tem condições de abrir o peito do paciente, trocar o coração dele e fazer um tipo de cirurgia avançada dessa. Ele não tem. Aí você fala, mas ele não formou em medicina? Não, ele acabou de formar, ué. Cara, para chegar a fazer uma cirurgia cardíaca, ele tem que acabar a faculdade dele, fazer 2 anos de residência, fazer mais especializações, mais 2 anos de especialização, um mestrado, um doutorado, tem que estudar no mínimo mais 4 anos de estudo e de prática. Quando ele vai fazer a residência dele, ele vai ver os médicos abrindo o peito do paciente, mexendo lá dentro, ele vai ver, o cara vai ensinar para ele vai começar a praticar devagarzinho, e vai estudar, praticar, até que um dia ele possa, sozinho, ir lá, abrir o peito do paciente e trocar o coração do camarada. Isso tudo na vida é assim. Na administração também é a mesma coisa. O cara sai da... Então, toda a graduação, você tem as suas áreas que você está estudando. A administração, por exemplo, você estuda um pouco de finanças, um pouco de RH, um pouco de produção e um pouco de marketing. Quando o cara se forma em administração, ele já está apto a virar um gerente financeiro e chegar lá e já pegar os balanços da empresa, já sair fazendo análise dos balanços da empresa, fazendo análise de investimento. Não é bem assim. O cara, na faculdade, ele viu superficialmente finanças. Depois, por isso é que você tem que fazer a especialização. Quando você conclui a faculdade, e se você quiser seguir para a área de finanças, aí você vai falar, então, né, normalmente você vai estar trabalhando na área financeira de uma empresa. Aí você se forma, vai fazer um MBA em finanças. Aí você vai estudar tudo sobre análise de balanço, sobre análise de investimento. E aí você está trabalhando na área, tem um cara lá que já é habilidoso naquilo, que vai te passando como analisar o balanço da empresa. Aí você está estudando aquilo mais aprofundadamente e você já está aplicando lá com o cara te ensinando, até que um dia você vire um expert naquilo. Na área de RH é a mesma coisa. O cara está, mesmo se você estiver formando em RH, tem alunos aí que o cara está fazendo a faculdade de RH. Ele vai sair daqui do curso dele já sabendo tudo de avaliação de desempenho, tudo de treinamento e desenvolvimento, nem tudo. E ainda mais praticar, né? Então, você tem uma noção boa daquela matéria. Quer se especializar naquilo? Então, se você está trabalhando na área de RH de uma empresa, tem alguém lá dentro que faz avaliação de desempenho, tenta colar com aquela pessoa, né? Ô, fulano, eu estou estudando RH, você que é o responsável pela parte de avaliação de desempenho, eu queria tanto também aprender isso. Tem como você me passar algumas dicas e tal, eu pretendo fazer um MBA na área de gestão estratégica de pessoas e tal, e você vai caminhando. E quando você se forma, vai fazer um MBA em gestão estratégica de pessoas. Tem lá no MBA, você vai se aprofundar, vai estudar com mais profundidade a avaliação de desempenho. E aí você já está lá na empresa com uma pessoa também te orientando. Então, aí é provável que você vai chegar num certo ponto que você vai ser um expert em avaliação de desempenho. Mas eu penso assim, e por experiência própria, tudo na vida funciona dessa forma. Então, você hoje, quando concluir esse curso aqui, né, você já vai poder chegar e aplicar uma avaliação de desempenho numa empresa? Bom, você tem um conhecimento. Você pegar uma empresa aí que ela não aplica avaliação de desempenho de jeito nenhum, você pode pegar esses conhecimentos que nós estamos vendo aqui e tentar aplicar isso lá na empresa. Vai ter um resultado bom. Se você estudou direitinho, pega livros do Chiavenato, vai dar uma aprofundada no assunto. Tem um monte de sites, tem um monte de vídeos aí que dão dicas valiosíssimas. Eu já vou ver, tem gente ali também querendo fazer pergunta, eu já vou abrir para outras perguntas, só para concluir. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Você tem um conhecimento bom,
né? Igual, por exemplo, na próxima unidade, nós vamos ver treinamento e desenvolvimento, a mesma coisa. Tem assunto demais para a gente ver. A gente vê muito superficialmente. Mas você vai sair daqui, tem condições, sim, de chegar lá numa empresa lá e preparar um treinamento lá para a empresa lá, vai te dar uma base boa. Para uma empresa que não faz treinamento nenhum, o que você aprendeu aqui vai te dar uma base para chegar lá e aplicar. Agora, falar que você vai fazer o negócio com excelência, aí eu acho que precisa praticar, porque é praticando que, hoje eu tenho uma noção muito boa de treinamento, eu tenho uma noção muito boa de recrutamento e seleção, mas tem 16 anos que eu estou no mercado e eu pratico isso lá no meu dia a dia. Você acha que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a estudar esses assuntos, eu já fazia recrutamento e seleção, eu, né, com excelência, eu já fazia treinamentos com excelência? Não, eu ainda tenho muito que aprender ainda. Eu não nem posso nem falar que eu sou um cara excelente no mercado, porque tem muita gente muito melhor que eu no mercado aí. Respondi sua pergunta ou não? Respondeu sim, foi bem claro e é isso aí, é o que eu penso também, era só mesmo para dar uma luz em relação a isso, que eu tô com... Quando você foi falando sobre isso, me surgiu um desejo de implementar isso lá na empresa, então é Mas isso você aí. vai ver que quando a gente ainda vai ver a semana que vem as novas abordagens, vai falar mais um monte de coisa. Vou trazer alguns exercícios para a gente fazer. No final das contas, você vai ter uma noção boa. Se a sua empresa não aplica de jeito nenhum, essa noção que você vai ter aqui vai te permitir, sim, fazer um bom trabalho lá na empresa. Lá. Agora, tudo na vida, a gente vai começar a implementar e vai vendo que aquilo ali pode ser melhorado. E é assim na vida. Na vida é assim. Aí você vai melhorando, vai estudando mais um pouquinho, você vai vendo o que está funcionando, e você vai vendo o que está dando errado, o que pode ser melhorado, e vai. Quem mais tinha gente levantando a mão aí, gente, e acabou que eu não vi quem tinha levantado a mão. Não sei se fica registrado aqui. Ediane? Ediane, minha querida, posso te ajudar? Oi, professor, boa noite. É que o senhor tinha perguntado aí quem tinha passado por avaliação de desempenho, até os colegas já colocaram ali na mensagem. Eu já participei de avaliação de desempenho também, já pude fazer também, né, entrevistas de desligamento, avaliação de desempenho para jovem aprendiz, estagiário. Então, assim, geralmente a gente faz a avaliação que a gente estava acostumado a fazer era de cima para baixo, né? Acho que é 90 graus que falam. É. Então, o chefe para baixo. E eu geralmente anotava no lápis as observações, passava ali com a pessoa, de repente, se a pessoa discordasse, a gente pode também, assim, alterar, porque isso interferia também no programa de participação de resultados da empresa. Então, assim, dependendo de acordo com que do desempenho desse funcionário, ele ia receber proporcional ao programa de participação no atingimento das metas. E também, assim, no caso da empresa que eu estou hoje, eu também estou precisando fazer a implantação, igual o Wesley falou, implantar, mas para isso, chegar a essa parte, a gente tem que estipular metas internas para cada cargo, para aí sim a gente depois conseguir fazer uma avaliação. Porque hoje não dá para fazer uma avaliação sem uma meta estipulada. Nesse caso, não para programa de participação de resultados, mas para conseguir fazer o programa de cargos e salários para futuras promoções. Então, eu já até tinha falado com o senhor sobre isso no período passado. Então, assim, a gente ainda tem que tentar, e é uma etapa que é bem longa, não é assim tão fácil, né? Essas aulas, assim, é importante para a gente poder aprender e aplicar também no nosso ambiente de trabalho. E sim, acho que a gente consegue com o tempo, a experiência, óbvio que a gente de imediato, acho que a gente não consegue ser 100% logo de início, aí é com o tempo mesmo e conhecimento que vai conseguindo chegar a um nível melhor para poder chegar e aplicar e você conseguir
avaliar um colaborador, é com o tempo mesmo. Igual eu falei, só para complementar, eu vou dar, tem gente ali também querendo falar. Realmente, infelizmente, na vida, tudo é assim. Hoje, gente, né, você vê, até, por exemplo, eu lembrei que da questão minha de eu dar aula, né? Também, assim, eu não sou o melhor professor, não me considero um excelente professor, eu me considero um bom professor. Eu não me considero, hoje eu acho que eu domino bem os assuntos todos que eu leciono, eu acho que eu consigo dar um recado legal e tal, mas aí, gente, tem hora que eu fico lembrando das primeiras aulas que eu dei na minha vida, 12 anos atrás. Sabe, você acha que eu, 12 anos atrás, quando o cara me falou, Mineiro, vem dar aula aqui, cheguei lá para primeiro ano que eu dei aula na minha vida, nossa, tem hora que eu lembro de coisa, gente do céu, no início lá, nossa, eu lembro que minhas aulas eram muito diferentes do que são hoje, eu tinha muito menos conhecimento, eu tinha muito menos prática, né? Não é que eu falava coisa errada, não, mas minhas aulas eram bem diferentes do que é hoje. Hoje, além de eu vir trabalhando no meu dia a dia com essas coisas, vivenciando, eu vim estudando. Estou sempre estudando e aprimorando o conhecimento, melhorando o material, vendo uma coisa nova no livro. Então, tudo na vida é assim, é com a prática. Tudo na vida, né? Quem mais aí que estava com a mão levantada aí? Tinha alguém? Ou não? Ou foi só a gente que fez comentário aqui? Professor. Parece que é o Hudson, né? Pode falar. Desculpa, é que eu estou com um probleminha técnico aqui, eu não consegui acompanhar a aula como eu gostaria, então eu vou ter que reassistir essa aula. Se eu tiver alguma dúvida, eu falo com o senhor. Sem problema. Mas esse método de escolha forçada, eu achei ele muito interessante para avaliação de desempenho, porque, assim, para avaliação de desempenho, realmente eu não conhecia, mas eu vi um método semelhante, que eu não sei se é esse nome também, a parte de recrutamento e seleção, que as empresas estão fazendo muito online hoje. Elas dão 4 opções de comportamento, né, para cada pergunta, e você tem que escolher a que você melhor se encaixa na resposta. E, assim, para avaliação de desempenho, uma outra pessoa, seja o gestor, ou seja os seus colegas de trabalho, que estão avaliando você. Agora, para o recrutamento e seleção, você mesmo faz uma reflexão sobre você, né? E aí você vai respondendo outras perguntas que reafirmam se aquela primeira que você respondeu realmente é verdade, se condiz com a verdade. Eu achei bem interessante. A vantagem é que elimina um pouco da subjetividade de outras metodologias, entendeu? Grande vantagem. Verdade. Pessoal, olha só. Se tiver mais alguém querendo fazer alguma pergunta, eu vou dar 5 minutos, são 8h06, 8h10, 8h11 eu estou chegando aqui. Aí eu vejo se tem mais alguém, porque aí depois eu preciso também passar toda a atividade supervisionada, explicar tudo para vocês. Tá? Mas é tranquilinha a atividade, fiquem tranquilos, tá? 5 minutinhos, estou voltando aí, beleza? Pessoal, então vamos dar sequência, então. Nossa segunda parte da aula, que eu prometi, eu vou falar tudo sobre a atividade supervisionada. E como eu falei, eu criei um modelinho para a apresentação, tá? Esse modelo não obrigatoriamente vocês precisam seguir. Por que eu crio esse modelinho? Eu sei que a turma aí é bem variada. E tem muitos alunos aí que dominam o PowerPoint. Eu tive alunos aí na minha vida que sabiam muito mais do que eu sobre PowerPoint. Aliás, eu sei pouca coisa, eu sei o beabá. Então, tem alunos que dominam essas ferramentas aí muito mais do que eu. Mas tem alunos que não dominam tão bem. Tem alunos que não sabem nem mexer no PowerPoint, já vi. Né? Está começando a faculdade, não domina ainda essas ferramentas e tal. Então, eu crio um modelinho caso o grupo, formou o grupo. No grupo tiver alguém que domina o PowerPoint, então se o cara quiser fazer a apresentação do jeito dele, com o layout dele lá, ótimo, beleza, eu acho até melhor do que pegar o meu modelo. Agora, se dentro do grupo não tiver ninguém que saiba manusear o PowerPoint, então aqui, ó, vou disponibilizar para vocês 6 modelinhos.
6 layouts diferentes com a estrutura já prontinha do trabalho. Tá? Aqui, ó. Todas bonitinhas aqui, as apresentaçõezinhas, ó que gracinha, ó. Vou pegar essa aqui para você ver, ó. Olha lá, já tá tudo com os dados lá, é só vocês virem depois que fizerem o trabalho, virem preenchendo aqui. Eu vou explicar o trabalho ainda, estou só mostrando a apresentação, vou explicar o trabalho todo. Tudo já dentro da estrutura do trabalho, ó. Então, se o grupo quiser, para facilitar a vida dele, pegar algum desses modelos aqui, e eu crio 6 modelos, gente, é para você escolher um, né? Porque também se eu crio um modelo só, e aí às vezes vários grupos pegam aquele modelo, aí depois no dia da apresentação ficam os trabalhos todos muito parecidos, os layouts tudo igualzinho. Então é bom, né, no dia da apresentação, cada grupo está mais ou menos com uma... Se tiver um ou outro igual, não tem problema. Não pode ter todo mundo com a apresentação igualzinha, né? Tudo com a apresentação variada fica mais bacana. Mais interessante. Mas depois eu volto nesses modelos. Deixa eu falar primeiro o que é para você falar sobre... O que é para vocês fazerem sobre o trabalho. Esse trabalho, gente, eu gosto muito desse trabalho, porque é uma oportunidade de você aplicar na prática. Você está vendo aqui a avaliação de desempenho, né? Então, você, olha lá, a atividade você vai tratar, você vai aplicar a avaliação de desempenho. É como se vocês fossem um grupo de consultores e estivesse dando uma consultoria para uma empresa. Já já eu vou falar o que é que tem que fazer. Vamos ver primeiro o critério de avaliação. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Peraí, eu abri da outra turma, gente. Peraí, professor do céu, você está com a cabeça na lua, professor. Estou com a cabeça na lua, me desculpe. Vou abrir da turma de amanhã. PS1, isso aqui, ó, quinta-feira. Coisa demais na cabeça da gente, meu Deus do céu, Nossa Senhora. Ó, isso aqui, turma de quinta-feira. Então, de 6 a 8 pessoas. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, pessoal, olha só. O trabalho, como vocês já me conhecem, fizeram trabalho comigo no período passado, é aquela mesma coisa lá. Eu não vou ficar cobrando detalhinho ali de norma da BNT, de errinho de português, ficar descontando ponto, não. Mas também eu peço que vocês deem uma formataçãozinha bonitinha ao trabalho, né? Eu já estou criando um modelinho já até para facilitar a vida, quem quiser aproveitar o modelo. Depois que o trabalho estiver todo prontinho, a apresentação estiver prontinho, eu estou permitindo fazer de até 8 pessoas, ou até 9, eu vou explicar já a quantidade. Pode fazer um grupo grande, não é possível que, com tanta gente no grupo aí, vocês não vão tomar o cuidado de dar uma formatadinha bonitinha no trabalho. Eu sugiro que todos deem uma lida, para ver se não tem erros de português, né? Todo mundo dá uma lida, né, para corrigir o trabalho direitinho, para que no dia da apresentação esteja com, né, o mais perfeito possível. Mas o que eu gosto de ver, como eu sempre falo, é correlação teoria com a prática. É você saber aplicar o conteúdo visto. É você me mostrar que você entendeu o assunto, né? Tem um domínio do conteúdo. A atividade poderá ser feita de 6 a 8 pessoas. Por que de 6 a 8 pessoas, pessoal? Olha só. Em função, eu pego em função do número de alunos da turma. A nossa turma, quinta-feira, ó, é essa turma aqui, ó. Olha quantas pessoas tem. 64 alunos, ó. A atividade já está lançada aqui, ó. Já lancei a atividade. Vejam bem, são 64 alunos. Então, se você pegar, dividir 64 igual 64 dividido por 8, vão dar 8 trabalhos. Ótimo. Então, é um número bom de trabalhos. Por que não pode fazer com poucas pessoas? Por que não pode fazer? Porque se você for fazer em dupla, todo mundo for fazer em dupla, nós vamos ter 32 trabalhos. Gente, aí nós temos que marcar uma semana inteira de apresentações para 32 grupos apresentarem os trabalhos. Ainda de todo dia ficar aqui até 3 horas da manhã para acabar de apresentar todo mundo. Então, é por isso, gente, infelizmente, eu vou botar uma certa regrinha. O aluno vai lá, professor, eu posso fazer sozinho? Infelizmente, não.
Porque se eu abro a exceção para um, eu vou ter que abrir a exceção para outro. Mas eu posso fazer em dupla? Também não. São 64 alunos, em dupla dão 32 trabalhos. Por isso é que eu estou pedindo ali de 6 a 8, e aí eu vou permitir até mais um pouco, não tem problema não. Porque às vezes tem um grupo lá que já está com 8 alunos, e aparece mais um amigo do grupo lá, gente, eu estou sem grupo, posso entrar no grupo? Pode, vou permitir, não tem problema não. Também não quero também grupos aí com 15 pessoas, né? Mas aí com 8, de repente até 9, 10 alunos aí, não vou achar ruim não e tal. Só não quero grupos de 3, 4, que aí se tiver, por exemplo, professor, o nosso grupo está com 3, aí tem um outro grupo com 3, então junta, forma um com 6. Tenta juntar. Depois eu vou ver no final essa questão das formações dos grupos, tá? Quero que fique me perguntando agora, professor, eu estou sem grupo, o que eu faço? No final a gente vê. No final eu vou dar uma olhada aí, se está tudo bem, se já está tudo formadinho, ou se tem alguém perdido sem grupo aí. Vamos primeiro entender o que é para fazer com o trabalho, tá? Então, olha lá. Vocês vão me enviar o trabalho até às 18 horas do dia 8/4, porque dia 8/4 é a quinta-feira, véspera da nossa prova. E aí você me envia pelo Classroom até 18 horas, você vai me enviar o trabalho aqui, né? Ó. Aí eu vou pedir para um só enviar. Vocês vão me enviar só o PowerPoint, não é para fazer trabalho no Word. Está escrito ali, só o PowerPoint, com o nome de todos. Um só me envia, tá? O trabalho, não precisa de todos enviarem, até porque no dia também aqui eu vou estar assistindo a apresentação, eu já vou colocando ali que o grupo apresentou, pegando os nomes direitinho, vocês já estão me mandando os nomes lá, eu já vou estar com esses nomes todos na planilha bonitinho, papapá, depois eu vou só confirmar lá se o grupo enviou, aí papapá, lanço a nota, se Deus quiser, todo mundo vai ficar com 2, tá? Se Deus quiser. Então, ó, para me enviar até às 18 horas, que aí você depois, logo depois que começar a aula, você apresenta, vai ter que apresentar aqui pelo Google Meet, depois nós vamos falar de apresentações, tá? Mais para frente, ó, você está com quase um mês todo pela frente para fazer o trabalho. Então, lá daqui umas 2, 3 aulas, um dia aí, antes da apresentação, eu vou parar e vou falar com vocês sobre a apresentação, tá? Inclusive, daqui a pouco eu vou falar do tempo de apresentação, fiquem tranquilos, daqui a pouco, mas a forma como será apresentado, depois, mais para frente eu falo, e porque às vezes tem algum aluno que não sabe usar aí o Google Meet para fazer a apresentação, então eu ensino isso também. Tá? Como você compartilhar sua tela aí e tal, como será essa apresentação. Todos precisam apresentar, professor? Não necessariamente. Um aluno do grupo fazendo a apresentação, ótimo. Se o grupo quiser colocar 2 apresentantes também, não, 2 apresentando, não há problema, tá? Depois eu até posso mandar para vocês aí uma apresentação de uns projetos meus do período passado, para vocês verem que até sobre esses assuntos aqui, vocês verem, teve grupos lá que 3 pessoas apresentaram, um iniciava a apresentação, cada um na sua casa. Um iniciava a apresentação, ia passando, vocês vai falando, chegava num certo ponto e falava, agora eu vou passar a palavra para fulana de tal, que ela vai falar sobre a parte tal do trabalho. Aí ela ia passando o slide e a menina lá da casa dela ia falando, gente, então nessa parte aí nós analisamos isso. Agora eu vou passar a palavra para o fulano, que ele vai dar a finalização do trabalho aí. A menina continuava passando e o cara de lá ia finalizando a apresentação. Pode ser assim. Ou caso quiser só um sozinho apresentar, não há problema, tá? Vai valer 2 e vai compor a nota da A1, que vai valer 8. O trabalho é sobre avaliação de desempenho. Então, qual é a proposta? A proposta do trabalho, aplicar na prática os conceitos sobre avaliação de desempenho, analisando uma situação real de uma empresa a ser pesquisada pelos alunos, apresentando uma proposta de mudança que venha a otimizar esse processo.
adotando as metodologias vistas ao longo do curso. Olha, então, o que vocês vão fazer? Olha a sugestão que eu dou. Olha a sugestão que eu dou. Vamos supor, um exemplo, vocês formaram um grupo com 8 pessoas. Então, gente, um grupo com 7, 8 pessoas, é bem provável que tenha pelo menos 2, 3 alunos ali, ou pelo menos um aluno que esteja estudando, né? Esteja trabalhando numa empresa, tá? Vamos pegar o exemplo. Formou um grupo com 8 pessoas. Tem 3 alunos daquele grupo que estão trabalhando aí na empresa lá, na determinada empresa. Então, um aluno pode ver se ele pode usar a empresa dele, né? Ele vai dar uma olhada lá se a empresa faz avaliação de desempenho, como é que é feito. O outro aluno também vê lá com a empresa dele lá, se ele pode fazer, né, sobre a empresa. Não vai haver necessidade de ficar expondo nada da empresa, ninguém vai ficar expondo coisas sigilosas da empresa, podem ficar tranquilos com relação a isso. E o terceiro aluno que também está trabalhando vê com a empresa dele lá, então o aluno vai ver que a empresa faz avaliação de desempenho, mas faz assim, assim, assado, não faz da forma correta. E aí vocês trocam ideia entre o grupo e vocês têm 3 alternativas. Aí dessas 3 opções que vocês têm, dos 3 alunos que estão trabalhando, qual que é a melhor opção para vocês poderem trabalhar, fazer o trabalho? Aí vocês chegam num denominador comum. Professor, e se nós formarmos um grupo só com 6 pessoas e não tiver ninguém trabalhando? Então, tenta ver se tem algum amigo de vocês que esteja trabalhando numa empresa, conversa com um amigo e veja, olha, nós estamos fazendo trabalho na faculdade, você trabalha na empresa tal, você pode ajudar a gente pode fazer um trabalhinho lá usando a empresa sua? Ah, pode. Lá, aí você vai conversar com ele. Lá na sua empresa, ela faz avaliação de desempenho? Como é que é feito? Aí ele vai falar, não, aí eu faço. Lá é avaliação 90 graus. Só o gerente que avalia só. E você gosta da avaliação? Ah, não gosto muito não, porque a gente acaba ficando chateado lá com as avaliações que são feitas e tal, papapá. Pronto, já é o suficiente. Vai ver, conversa mais com ele, vê mais alguma outra coisa, já traz essa realidade para dentro do trabalho, e aí vocês vão dar uma sugestão. Lá eles aplicam um tipo de metodologia, e é só avaliação 90 graus, a top-down, aquilo gera insatisfação, o pessoal fica desmotivado quando recebem o resultado da avaliação. Então, qual a melhoria que pode ser dada nesse processo que a empresa aplica? Lembre-se que nós ainda temos uma aula da semana que vem para ver outras formas de metodologia, tá? Nós ainda não vimos tudo ainda. Aí vocês vão dar uma sugestão, vão aplicar uma metodologia melhor, podem fazer a avaliação 180 graus, podem dar a sugestão de fazer uma avaliação 360 graus, aí fica a critério do grupo, é que vai definir o que pode ser melhor para melhorar o processo que a empresa hoje adota lá. Tá? Então, essa que é a proposta do nosso trabalho. Depois eu fico aberto aí a perguntas aí até a hora que vocês precisarem. Se forem surgindo dúvidas também, pode perguntar. O produto. Então, vamos lá. O produto, uma consultoria. Como eu falei, isso é muito bom. É uma oportunidade de você aplicar um pouquinho. É como se vocês fossem uma empresa, uma empresa de consultoria, que uma empresa chamou e falou, ó, eu tenho uma avaliação de desempenho aqui que eu estou querendo melhorar. Hoje eu faço isso. O que vocês me sugerem? Vocês vão dar uma sugestão para a empresa. O que a gente espera como resultados aqui, resultados esperados? Que vocês desenvolvam essa análise crítica, né? De saber avaliar o processo que a empresa adota lá, se está bom ou se não está bom, e se pode dar uma sugestão de melhoria, né? Apresentar novos processos de solução de melhoria que trarão melhores resultados à organização, né? Objetivo geral, analisar os processos de avaliação de desempenho da organização e apresentar soluções que otimizarão os resultados e, como objetivos específicos, desenvolver em vocês um senso crítico de análise dos processos já aplicados, desenvolver habilidades de desenvolvimento de novos processos,
com base nas teorias debatidas na sala de aula, e você poder aplicar a teoria que você está vendo aqui, uma oportunidade disso, né? Já falei da quantidade de alunos, de 6 a 8, eu já tinha explicado isso no início. Eu criei aqui umas etapazinhas para ficar mais fácil de você entender, uma forma mais prática de você fazer esse trabalho. Primeiro lugar é definir o grupo, que muita gente eu sei que já até definiu, depois eu vou ver como é que está o andamento dessas definições do grupo. Definir o grupo é definir a empresa que vocês vão estudar, eu falei lá no início como fazer isso. Definiu a empresa, vamos dar uma analisada lá, a empresa adota avaliação de desempenho? Se não, beleza, a empresa não adota, então o que vocês vão sugerir com ela? Pode ser que a empresa não adote, hein? Ou se ela adota, aí vocês vão analisar, a empresa adota, mas uma metodologia que já está meio ultrapassada, ela ainda faz aquela avaliação 90 graus, então vamos dar uma sugestão de mudança. Analisou o método? Vão agora, então, elaborar a solução de melhoria. Deu a sugestão de melhoria, fez isso aqui, prepara a apresentação e apresenta lá no dia. Tem um cronogramazinho aqui. Todo mundo me vendo, né? Tá. Agora eu estou meio cismado. Gente, ó, duração total em horas. Eu coloquei aqui, essa duração é para a preparação de todo o trabalho, tá? Não é 10 horas de apresentação, não. De elaboração do trabalho. Também vocês não necessariamente precisam gastar 10 horas. Não vai ter ninguém cronometrando as horas que os alunos estão gastando, não é isso. Então, isso aqui é só para você ter mais ou menos na sua cabeça, né? Quanto tempo um grupo gasta para fazer um trabalho dele? Em média, 10 horas. Pode ser que vocês consigam, né, o tempo todo, né, que vocês gastaram analisando a empresa, que o grupo se reuniu, tempo que vocês ficaram discutindo aí, elaborando o trabalho. Em média, 10 horas. Pode gastar mais, pode gastar menos. Eu não vou depois querer saber, exigir quanto tempo que cada grupo gastou, não. Isso aqui fica a critério do grupo, tá? O que vocês acharem que for necessário. Agora, quanto tempo vai gastar para apresentar, professor? Lá, daqui a pouco, eu falo com vocês o tempo da apresentação, porque eu preciso, daqui a pouco, entender exatamente quantos trabalhos vão ter. Porque se formarem grupos menores, então vão ter mais trabalhos. E se formarem grupos maiores, terão menos trabalhos. Então, se tiver menos trabalho, a gente vai estabelecer um certo prazo de apresentação para cada grupo. Se tiver muito trabalho para apresentar, eu vou ter que reduzir um pouco o tempo de apresentação, porque senão, né, se eu for dar aí muitos grupos e cada grupo se estender demais na apresentação, a gente fica até 11 horas, meia-noite, esse não é o intuito. O intuito é a gente conseguir apresentar durante o horário da aula, né? Então, o tempo, mas mais ou menos, gira em torno de 7 minutos, 8 minutos máximo, dependendo do número de trabalhos. Mas, daqui a pouco, quando eu souber exatamente a quantidade de trabalhos, eu faço mais ou menos uma divisão aí e falo para vocês, gente, ó, vocês vão ter no máximo tantos minutos. E aí vocês treinam a apresentação para durar aquele período que eu pedi. Mais para frente eu falo. Os requisitos, o que vocês vão utilizar? Vocês vão utilizar somente mesmo o PowerPoint e o Google Meet. Só o PowerPoint e o Google Meet, né? Após a análise, os alunos desenvolverão a sugestão utilizando o PowerPoint para que o trabalho seja apresentado na data, utilizando a videoconferência e a ferramenta Google Meet, que lá na frente, se o grupo não souber como apresentar o negócio, eu ensino, é molinho, 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 eu mostro para vocês como fazer. Fiquem tranquilos. Forma de apresentação, vai usar PowerPoint, já falei, tal. Como é que eu vou avaliar? 2 pontos que valem trabalho. Um ponto pelo conteúdo, um outro ponto pela apresentação. Então, eu vou ver o conteúdo, vou ver a análise que vocês fizeram da empresa, vou ver a análise das sugestões, das melhorias que vocês deram, correlação da teoria com a prática, né? Se vocês realmente, a sugestão que vocês deram está dentro do que a gente viu aqui, vou ver a correção da linguagem, a apresentação do grupo, tudo isso estará sendo avaliado.
Então, eu montei um cronogramazinho aqui também, ó. Hoje é dia 11/3, eu estou explicando a atividade. Daqui a pouco eu vou ver a questão das formações dos grupos, se tem alguém precisando de ajuda. Próxima aula, eu vou dar uma aula normal, que eu vou falar o resto dessa unidade 1, mas no final eu vou parar um pouquinho para a gente poder ver o que vocês estão achando, se está tudo bem, se está indo direitinho. Se alguém tem alguma dúvida sobre a elaboração do trabalho, que pode ser que fique, né? Já vou começar a dar algumas dicas sobre a apresentação. Depois, nas próximas aulas, eu vou acompanhando com vocês toda a aula, da agora para frente. Eu vou tirar uns 10 ou 15 minutinhos no final da aula, antes de encerrar a aula, né? Vou dando ali pelas 8h40, por aí, eu paro. Gente, então vamos lá. Alguém tem alguma dúvida sobre o trabalho? Alguém quer alguma ajuda? Está indo bem? Quer alguma orientação? E eu também fico à disposição pelo WhatsApp também. Só vou pedir um pouco de paciência, gente, que agora eu passei a dar uma consultoria para uma empresa aí, eu vou estar um pouco mais enrolado, mas eu arrumo tempo para responder os alunos, sim. Nem que seja à noite, depois das minhas aulas, nem que seja nos finais de semana. Se eu estiver enrolado, eu falo com o grupo, gente, ó, me dá só um tempinho, eu estou enrolado aqui agora no trabalho. Hoje à noite eu respondo para vocês, eu vou procurar um tempo para responder, sem problema. E no dia 8 vocês apresentam. Pronto, beleza, o trabalho é esse. Como eu já preparei, ó, vou mostrar para vocês aqui uma apresentaçãozinha, ó. Vou mostrar um PowerPoint, ó. Professor. Se você... Oi, alguém quer perguntar alguma coisa antes? Então, é só para o senhor saber, o senhor está conseguindo me ouvir? Tô. Então, lá no nosso grupo de WhatsApp, já tem 5 grupos formados e um grupo que está ainda em formação. Né? A maioria dos grupos tem 7 integrantes e tem um com 6, se eu não me engano. Tá. Se for preciso passar lá de 8, lá, formar um grupo com 10, eu não vou me importar, não. Eu sei que a gente ainda está nesse momento difícil de pandemia, é tão difícil fazer certas coisas, né, essa tecnologia nos ajuda bastante, né? O que seria da gente hoje se não tivesse essa videoconferência? Mas tem certas coisas que para fazer por videoconferência, por grupo de WhatsApp, dificulta um pouquinho. Se tivesse na sala de aula, era muito mais fácil de vocês entrosarem e formarem os grupos ali, né? Mas aí eu confesso que esses dias eu acabei me enrolando com esse trabalho novo que eu peguei. Eu vi que vocês mandaram os grupos formados lá, mas ainda não parei para botar isso numa planilha, para eu poder ver lá na turma quem ainda está sem grupo. Mas eu vou ver se esse... Também eu estava esperando eu começar a falar da atividade para eu poder fazer isso. Esse fim de semana eu já devo fazer isso. Eu vou planilhar tudo, colocar numa planilha os grupos todos separados, aí eu vou poder ver lá os alunos que não estão em grupo nenhum. Eu tenho pelo menos um e-mail, se ele não estiver nem no grupo do WhatsApp, eu mando um e-mail para o aluno para ver, e aí eu dou notícia lá no grupo do WhatsApp lá para vocês. Tá? Então, olha lá, gente, deixa eu mostrar aqui uma apresentaçãozinha, ó. Que é um modelinho, ó. Olha como eu já deixei tudo prontinho. Aqui vocês vão colocar os nomes de vocês, né? Eu coloquei um exemplo aí, João, José, Maria, vocês colocam os nomes de vocês. A empresa, coloca lá em lugar de modelo o nome da empresa que vocês vão estudar. Aí, ó, eu peço sempre, né, gente, um breve histórico da empresa, para quem for assistir a apresentação, porque vocês vão estar apresentando, os outros alunos também vão estar assistindo também, não terão outros professores assistindo, só a gente mesmo, mas outros alunos vão estar assistindo a apresentação, e aí pode ser que essa empresa que você pegou seja uma empresa menos conhecida, pode ter gente que não conhece a empresa, para a pessoa que for assistir a apresentação saber que empresa que é essa, onde ela atua, qual o ramo de atuação dela, que produto ela fabrica. É um histórico resumido, gente. Você pode pegar isso até no site, normalmente no site da empresa tem. Tem muita empresa aí que no próprio site dela, deixa eu ver alguém querendo entrar, no próprio site dela tem isso lá. É fácil de você conseguir. Ou se você trabalha na empresa, né? Você tem alguém lá também que possa te passar também melhor. Mas é resumido, ó, porque, olha, ó, o ramo que ela atua, o que ela faz, o ramo que ela atua,
onde ela atua, cidade, estado, se ela atua no Brasil todo, e quantas filiais ela tem, os produtos principais, os serviços principais, demais informações que conseguirem sobre a empresa para a pessoa conhecer. Qual o objetivo do seu trabalho? O objetivo, né, é você analisar o processo de avaliação e desempenho da empresa tal, e você pode desmembrar em objetivo geral e objetivos específicos. Fica a critério do grupo, tá? Não é obrigatório desmembrar, não, mas caso você queira, pode desmembrar em objetivo geral e objetivo específico. Para dar um exemplo rápido aqui, né? Objetivo geral, nós vamos fazer uma análise dos processos e da metodologia de avaliação de desempenho aplicada na empresa tal. Objetivos específicos. Avaliar se a metodologia aplicada pela organização atende aos anseios dos funcionários da empresa. Avaliar se os funcionários ficam motivados com as avaliações que são feitas. Aí vocês podem ir destrinchando em objetivos específicos. Pode ter como objetivo, um dos objetivos específicos, melhorar a motivação dos funcionários, né, que estão sendo avaliados e tal, como objetivo específico. Criar uma metodologia de avaliação de desempenho que sirva para o estabelecimento de novos treinamentos e desenvolvimentos para a organização. Se você fizer uma pesquisa no Google, né, o grupo vai lá no Google e pensa, quais os objetivos de uma avaliação de desempenho? Nossa, vai ter tanta coisa que você vai querer desmembrar isso aqui e criar um slide a mais aí, de tanta coisa que tem. Mas, né, fica a critério do grupo desmembrar em objetivos específicos ou não. É bom se fizer, tá? Agora, aí próximo slide, uma análise dos processos da empresa. Então, aí você vai chegar, vai analisar lá como que a empresa faz o processo de avaliação, qual a metodologia ela utiliza, se é 90 graus, se é 180 graus, se é 360 graus, se ela usa escala gráfica, se ela usa escolha forçada, se ela já aplica a avaliação 360 graus, se ela aplica, que a gente vai ver ainda na semana que vem, né? Se ela aplica aquela metodologia por objetivos, que nós vamos ver na aula que vem, avaliação por objetivos, se ela está fazendo da forma certa e se tem algo que possa ser melhorado. Né? Ou se ela não fizer de jeito nenhum, análise, né? Após analisarmos a empresa, detectamos que a empresa não aplica nenhum tipo de metodologia de avaliação de desempenho. Pronto. Aí vocês vão vir com a proposta. A última parte do trabalho, proposta de mudança. Após analisarmos as metodologias aplicadas à empresa, estamos sugerindo a adoção de novas metodologias. Aí vocês vêm, vamos sugerir que a empresa adote a metodologia tal, de forma 180 graus, papapá, e vocês vão dar uma proposta de mudança para melhorar o processo que a empresa faz. E nós vamos ver a criatividade do grupo, tá vendo? Então, é uma oportunidade de você já meio que botar a mão na massa, né? E aí, gente, tem 2 slidezinhos finais aqui, que é só mesmo para retorno esperado. Também não precisa de textos muito grandes, não. O que vocês esperam se a empresa resolver realmente adotar essa metodologia que você vai estar sugerindo? Qual o retorno disso para a empresa? Vai melhorar a motivação dos funcionários? Isso vai trazer redução de custo? O que vai trazer de retorno para a empresa? Então, de uma forma sucinta também. Né? E, por fim, aí é só também uma consideração final, uma pequena conclusão, um agradecimento que você queira fazer. Fica a critério do grupo também. Se não quiser também fazer consideração final, não é obrigatório, mas é bom, né? Só para encerrar o trabalho ali, né? Concluindo, agradecendo, tal. Beleza. Tá vendo? Então, já dei até uma sugestão ali de apresentação para vocês. Gente, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma consideração? Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor,
Pode falar. A entrega é só do PowerPoint? Não precisa ter o PowerPoint. Só o PowerPoint, tá? Aí lá no Classroom você vai me mandar no dia lá para ficar registrado, né, no sistema da faculdade, né? O Classroom é mais uma questão formal, né? Para que aquilo fique registrado, eu dê a nota lá para você, porque depois, se sua nota sumir, por exemplo, no sistema lá, você não vai ter nem como provar que você fez a atividade. Então, está lá registrado lá no Classroom. Inclusive, registrado a nota. Depois eu lanço a nota lá no Classroom para você lá e tal. E aí, depois você me apresenta o trabalho aqui só no PowerPoint também. Beleza? Dúvidas? Aí, com relação... Eu ia perguntar. Eu tinha 2 dúvidas. A primeira é se o senhor considera a questão de cumprir metas uma forma de avaliação de desempenho. Uma empresa que trabalha com metas. É porque a gente ainda não viu as metodologias modernas de avaliação de desempenho. Ah, tá. Porque na próxima aula, o próprio Balanced Scorecard que a gente vai ver na próxima aula, ele é uma forma de avaliação de desempenho através de indicadores. E tem aqui, tem essa avaliação por objetivos também, Na aula que vem nós vamos ver avaliação participativa por objetivos. Aí eu vou falar com vocês de objetivos e de metas. É por isso que essas novas metodologias, eu ia falar na aula que vem, elas vieram para suprir aquelas falhas que eu falei que essas outras metodologias tradicionais têm. Elas não têm objetivos, elas não têm metas, aí fica uma coisa meio subjetiva. Beleza. E a segunda dúvida, professor, é o seguinte, a gente vai falar sobre a avaliação de desempenho da empresa, mas ela é como um todo ou a gente pode escolher um setor específico? Porque às vezes ela pode ter produção, venda e tal. Aí a gente quer escolher a avaliação de desempenho do setor de compras. Pode ser assim? Pode, fica a critério do grupo, não tem problema não. Beleza, então. Tá bom, obrigado. Mais alguma dúvida? Alguém mais gostaria de perguntar algo que não ficou claro? Porque senão, eu já estou dando aula como encerrado. Foi tudo bem explicado, professor, dá para entender. Agora só... Dúvida, e quanto aos grupos? Tem alguém aí perdido sem grupo? Eu esqueci de ver. A Deise colocou lá no mural. Quem precisar, só ir colar lá, entrar no grupo e fazer o grupo. Isso. Professor, eu vou mandar o meu no privado, porque o meu já está com uns 6, tá, professor? Beleza. Eu já mando direto. Beleza, tá bom, okay. Ótimo. Boa noite. Gente, qualquer dúvida que tenha também, pode me mandar o WhatsApp lá. Não tem problema não, fica à vontade. Tá? Professor, Oi? sobre os modelos do PowerPoint que o senhor mandou, a gente tem que te dizer qual que a gente vai fazer? Não. Escolhe e faz, né? Não precisa te dizer qual. Né? Eu não acredito que 6 grupos vão escolher o mesmo modelo. Né? Não, mas se escolher também, gente, isso aí não tem problema. Não é que isso aí vai ser um problema, né? Eu criei 6 modelinhos assim, porque aí normalmente um escolhe um gosta mais do azul, o outro gosta mais do vermelho, o outro gosta mais de... Sabe, sempre tem. Normalmente, nas turmas minhas, os alunos que pegam o meu modelo escolhem alguns variados. E aí, no dia da apresentação, há uma certa variação, né? Mas também, nada impede, se você quiser, o seu grupo criar o seu modelo, o seu layout. Eu falei no início, não obrigatoriamente vocês precisam adotar algum desses layouts que eu sugeri. Né? Tem uns layoutzinhos bem bacaninhos e tal, mas você quiser fazer o seu layout aí, seu modelinho de apresentação, não tem o menor problema. Fica a critério de vocês. Eu vou mandar já, lá no grupo, o meu WhatsApp está fechado aqui, eu vou abrir meu WhatsApp para encerrar aqui, vou mandar esses modelos lá no grupo do WhatsApp, tá? Tá bom, professor, obrigada, boa noite. Beleza, professor. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Beijo no coração, muito obrigado a todos aí. Professor, boa noite. Boa noite, obrigado, Kenneth. Valeu, Mineiro. Tchau. Valeu, Igor. Obrigado aí, querido.
Hudson, muito obrigado aí, viu? Todo mundo aí, não vai dar para falar o nome de todo mundo, né? Tanta gente. A Deise, muito obrigado por ter me ligado lá, senão eu estava aqui até agora falando sozinho. Nossa, tragédia. Douglas, obrigado aí, Luciana, Deise. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus aí. Tchau, professor, até semana que vem. Tchau, Jéssica. Valeu, querida.